Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Bom, mãe. Pevida, medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. A Pevida, saúde para valer. Como vai, leitor, leitora do Portal do Holanda? Eu sou Humberto Amorim, estou aqui mais uma vez. Hoje nós vamos abordar, na Hora do H, um assunto que apareceu de repente, inesperadamente, e agora está levando preocupação para toda a gente. Eu acho que muita gente está preocupada e muita gente ainda vai ficar ainda mais preocupada com o tema que nós vamos abordar hoje. Mas só para começar a mostrar para vocês a importância desse tema, eu vou apresentar a personalidade que nos traz, agrega muito mais importância ao que nós vamos falar hoje, porque ela é a doutora Maria Paula Mourão, ela é médica e pesquisadora de doenças infecciosas e ela atua na Universidade do Estado do Amazonas e também na Fundação de Medicina Tropical Heitor Dourado, que eu conheci, um grande cara. Então, eu quero pedir para vocês a máxima atenção, porque na divulgação dessa entrevista eu coloquei o seguinte, algo que ela disse para mim, quando nós estávamos desenhando o início dessa entrevista. Isso aqui é uma sequência. Saúde pública em alerta para a ameaça da nova variante Omicron. É isso aí. Nós vamos realmente colocar o foco dessa entrevista no olho desse furacão, chamado Omicron. Agora, eu quero dizer para vocês que eu também recebi, enviado pela doutora Maria Paula, eu recebi um gráfico muito interessante. Os não vacinados no Brasil, 25% da população não recebeu nenhuma dose de vacina Covid-19. Você faz o seguinte, você pega 210 milhões de pessoas, né, e calcula os 25% de 210 milhões de pessoas. E imagina quantos milhões. Aí você vai ter na tua frente o número de quantos milhões de pessoas no Brasil ainda não se vacinaram. Mas hoje a gente vai mergulhar nesse assunto com o corpo e com a alma. E a atenção de vocês, na minha opinião, de comunicador, é fundamental. Não só para mim, mas para vocês mesmos, para todos nós. Doutora Maria Paula, seja muito bem-vinda à Hora do H. E vou logo dizendo uma coisa para a senhora de saída. Geralmente as pessoas que eu entrevisto neste programa, elas levam 3, 4 meses para voltar. 6 meses. Mas a senhora está voltando, eu lhe entrevistei há pouco tempo, bem antes do tempo que geralmente as pessoas levam para voltar aqui para conversar comigo. E eu quero realçar isso no início da entrevista, só para dizer para a senhora o quanto eu achei importante e necessário a sua volta. E a primeira pergunta, sem mais delongas, é a seguinte: existe realmente muitos motivos para nós estarmos preocupados com essa variante Omicron, e isso tem tirado o sono da senhora como infectologista? Com certeza, Humberto. Boa tarde, obrigada pela oportunidade de estar aqui de novo. Conversamos há muito pouco tempo sobre a doença de RAF, doença do peixe, da urina preta, e agora a gente volta para falar de Omicron. Uma tragédia meio que anunciada. Nós já falávamos sobre isso, nós infectologistas, quando a gente dizia que a cobertura vacinal da população seria fundamental para diminuir ou para aumentar a chance de aparecer novas variantes do vírus, do coronavírus. E é isso que aconteceu. Nós temos 25% do Brasil ainda não vacinado. Esse número ele se repete para outros países grandes como a França, a Alemanha, os Estados Unidos, que hoje tem mais ou menos 60%, 65% da população totalmente vacinada.
E o fato de ir países em condições mais vulneráveis que tem muito menos do que isso, né? Então, se acredita que a Ômicron tenha se originado na África, na verdade ela foi identificada na África, de onde ela vem exatamente a gente ainda não sabe, mas o fato é que onde existem pessoas não vacinadas, o vírus tem chance de circular e de se adaptar. Doutora, eu li aqui que 25% da população brasileira ainda não tomou nem a primeira dose. A senhora pode mapear um pouco o estado do Amazonas? Porque aqui que nós moramos, é aqui onde nós estamos? Sim, o estado do Amazonas nós temos hoje aproximadamente 52% de cobertura vacinal completa. 48% ainda não se vacinou. Exato, nós passamos um pouquinho da metade da população, mas nós temos regiões em que essa cobertura vacinal está em torno de 40%, por exemplo. Né? O Alto Solimões, nós temos hoje um município que é o município com mais número de casos novos de Covid nas últimas 2 semanas no país inteiro, que é o município de Jutaí. E isso não tem sido divulgado, doutora? No Alto Solimões, é um município de difícil acesso, né? E que tem essa cobertura vacinal baixíssima. A nossa fronteira toda com o estado de Rondônia, sofrendo alta influência, porque Rondônia já está em colapso, com uma cobertura vacinal em torno de 50%. Volta a estar em colapso. Volta a estar em colapso, exatamente. O Amapá, por exemplo, como você viu no mapa, ele tem ainda cobertura vacinal mais baixa do que o Amazonas. Ele tem menos de 50% da população vacinada. E esse é todo o nosso risco. Estamos no período de chuvas, que as doenças respiratórias todas aumentam em grande quantidade, e a gente está vendo isso, nossas unidades de saúde lotadas de pessoas com doença respiratória. Felizmente, a maioria dessas doenças não é Covid, né? A Fundação de Vigilância, inclusive, soltou uma nota técnica dizendo que há circulação maciça de vírus influenza H3N1 na população, que todo mundo tem que ter cuidado, que quem não tomou vacina tem que tomar. Vacina para influenza, não é a de Covid. A gripe, né? Vacina de gripe. E é isso. O período é propício, a cobertura vacinal não nos protege completamente e temos aí uma variante nova acumulando mais de 50 mutações novas no seu material genético, que pode acontecer qualquer coisa. Nós estamos ainda observando. Só perigo à vista. Agora, me diga uma coisa. O que a senhora acha sobre essa questão da cobertura vacinal? Qual é a sua opinião sobre as pessoas se vacinarem? Porque o que a gente tem hoje num quadro que é divulgado no Amazonas? Nós temos 300 mil pessoas que tomaram a primeira dose e não tomaram a segunda. Exato. Nós temos 100 mil pessoas que não se vacinaram de forma alguma. E nós temos aí um sem número de pessoas que não tomaram a terceira dose. E detalhe, justiça seja feita. Se eu sair daqui hoje, agora, nesse momento, e for em qualquer um dos shoppings de Manaus, eu me vacino da terceira dose. O que está acontecendo? Manaus está cheia de mortais. O que está levando essas pessoas a não se vacinarem, nem da segunda, nem da terceira dose, doutor? Como a senhora vê isso? Que perigo é esse? Humberto, a gente comenta muito que esse comportamento coletivo ele precisa ser estudado pelas ciências cabíveis, sabe? A antropologia, a sociologia, a psiquiatria, a psicologia, porque é um comportamento social de não perceber o perigo, não perceber o risco, não saber auto-administrar o seu risco e de não estar preocupado com o risco que se oferece ao outro, né? Eu fico preocupada quando a gente diz, por exemplo, que Manaus tem 70% de cobertura vacinal completa, falando de 2 doses, porque quando a gente olha para a terceira dose, nós temos menos de 250 mil doses aplicadas no estado inteiro. Meu Deus. Então, dessas 70%, com certeza tem pessoas que já precisavam ter tomado a terceira dose e ainda não tomaram. Então, a gente passou por um período com uma grande estabilidade de casos, ainda estamos nele, né? O aumento de casos ainda é muito reduzido.
E a gente ficou com uma sensação de que estava tudo bem, que passou, que a pandemia acabou, a gente pode flexibilizar tudo. Tá Essa tudo gente certo. toda baixou a guarda, porque o que eu vejo hoje em Manaus, doutora, são shows, 2 grandes shows de artistas famosos, e quando eu vi aquele estádio daquele jeito, eu me assustei. Não sei a senhora. Eu me assustei. E agora, há poucos dias, novamente, outro cantor famoso, milhares de pessoas, e eu observei com olhos de águia, emprestei os olhos da águia e fiquei olhando lá. Ninguém usando máscara, 0 máscaras, milhares de pessoas ali, né, aglomerando, fazendo e acontecendo. Qual é a leitura que a senhora faz disso, doutora? Baixamos todos a guarda. De maneira geral, baixamos Geral, né, doutora? todos a guarda. Esquecemos do sofrimento que vivemos há pouco menos de um ano. É verdade. Né? E queremos nos comportar como se tudo estivesse sob controle. Não sei te dizer se felizmente, mas a Ômicron vem para dar uma sacudida em todo mundo. O inverno amazônico vem para dar mais uma sacudida em todo mundo. Para a gente entender que as coisas não estão sob controle. Nem nos países desenvolvidos, nem nos países que completaram o esquema vacinal muito antes da gente. A situação não está sob controle. Nós temos agora uma discussão em voga, que é justamente a questão do passaporte vacinal. Como infectologista, uma profissional dessa área, qual é também a sua opinião sobre o passaporte vacinal? Humberto, no momento em que nós temos vacinas disponíveis, que o nosso problema não é mais a capacidade de oferta de vacina, nós temos que implementar o passaporte vacinal. Implementar a exigência, não é isso? A vacina para a Covid hoje é a única ferramenta reconhecida pela ciência. Não tem outra, doutor? Capaz de evitar morte e gravidade por Covid. Não tem outra. Não temos outra. Então nós temos que investir no que se tem. Há vacina disponível. Há mais milhões de doses de vacina para chegar. Semana passada eu participava de uma audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa, a Comissão de Saúde da Assembleia, e das pessoas que falou disse que entre o número de doses que o Amazonas recebeu e o número de doses que o Amazonas aplicou, existem quase 1 milhão de doses de vacina prontas para serem administradas a qualquer tempo. E não tem lá a pessoa na fila para tomar essa vacina? Gente para receber. E não tem gente para receber. Mamma mia. Doutora. Então, não é mais falta de vacina. Esse tempo de que faltava vacina acabou. Quando se levou a vacinação para os shoppings, o número de vacinação aumentou enormemente. Então, quer dizer, a pessoa consegue ir até o shopping, mas ela não consegue ir até o posto de saúde para se vacinar. Que está lá dentro. Que está lá dentro. É claro que o poder público, o sistema de saúde, tem que buscar estratégias de melhoria o tempo inteiro. Mas existe a nossa consciência, claro. A nossa prioridade, o nosso auto-administração de risco. Amor próprio. Que a gente não pode deixar. Isso é falta de amor próprio, doutor. Uma pessoa que não se... Bem, me diga uma coisa. Eu fui convidado, eu dou exemplos pessoais para que não haja dúvida entendeu, que isso não ocorre. Eu fui convidado aí para um evento, aí disseram assim para mim, um evento do governo. Eles disseram, Humberto, é o seguinte, você só vai entrar se levar o seu comprovante que você foi vacinado, Eu, claro, vou levar. Mas fui vacinado. Coloquei o comprovante no bolso, cheguei lá. Ainda teve mais. Quando eu entrei no carro, eu tirei o comprovante e coloquei assim no painel para alguma razão. Aí quando eu saí do carro, já tinha trancado o carro, eu lembrei que eu tinha esquecido o passaporte. Aí voltei, peguei lá, coloquei. Aí quando eu chego lá, doutora Maria Paula Mourão do meu coração. Só eu ali, feito um leso, segurando aqui a carteirinha, e todo mundo adentrando, todo mundo fazendo e acontecendo. Sim. Eu estou lhe dizendo isso com toda a pureza da alma. Aí chamei uma moça, só de ruim, e disse, Manazinha, e aí, eu não estou vendo ninguém apresentar, não precisa mais apresentar. Eu disse, não, Humberto, aqui teve aí um negócio, aí me falou que furou o pneu da bicicleta, bobo. Sim. Então o que é isso, hein, doutor? Sim. As pessoas dizem que é para levar, ninguém confere quando chega, e agora eu soube
que a Universidade do Estado do Amazonas está exigindo o passaporte vacinal. Sim. Procede isso e o que a senhora acha sobre isso? Procede, Humberto. Nós aprovamos na última sexta-feira, no Conselho Universitário da UEA, por unanimidade, a adoção do passaporte vacinal. E aí eu queria deixar muito claro para todo mundo que está nos... Quer dizer, os alunos ou qualquer pessoa que todos, vá, os alunos, precise os adentrar as instalações da Universidade os do Estado do Amazonas, servidores, precisam os mostrar o passaporte. terceirizados, todos. Agora, nós não vamos ter barreira nas portas da universidade Não, claro. exigindo o cartão de vacina. A exigência do cartão ela é de cada um de nós, membro da comunidade UEA. Então, o professor pode pedir dentro da sua sala de aula, o administrativo pode pedir dos seus servidores, quem contrata a empresa atuarão como fiscais, não é isso? Exato, o interesse é de todos nós. Não é uma tarefa do porteiro, do agente de portaria. Entendi, é uma doutora. tarefa de todos nós. O aluno quer se matricular na UEA, ele vai apresentar o comprovante de vacinação. Você quer concorrer a um processo seletivo da UEA, você vai apresentar o seu comprovante de vacinação. Isso é uma determinação escrita, assinada pelo próprio reitor. Isso é uma determinação do Conselho Universitário da UEA. Muito bem. Por maioria, por unanimidade, nós votamos isso na sexta-feira. E a sua opinião sobre isso? E eu fui a relatora do A processo. senhora foi a ela, não precisa dizer mais nada. Sim. E Nós temos que em nos termos gerais, a posicionar. senhora também pensa assim, Humberto, doutora? A gente precisa se posicionar. Ou nós somos a favor do que a ciência demonstra como efetivo, ou nós não somos. Não tem meio termo. Eu não posso dizer, eu concordo com a ciência, eu acho bacana, tem que se vacinar, e não fazer mais nada. Eu tomo minha vacina e cruzo o braço? Não pode ser. A UEA hoje é a maior universidade multicamp do nosso país. A minha esperança, sendo relatora desse processo, é que, adotando essa postura, que a gente sirva, inclusive, de exemplo para as outras instituições, para as outras universidades, Muito legal. para os outros órgãos Bacana, públicos. bacana, doutora. Entendeu? Nós somos fazedores de opinião e a gente precisa se comportar como tal. Ou a gente acredita e age, ou a gente cruza os braços e deixa acontecer. Doutora, eu me vacinei. Ok, tá tudo certinho. Aí lá vem essa variante Omicron. Como essa variante, se ela chegar até mim, ela vai se comportar no meu corpo? A senhora, eu sei que tudo é novo, eu sei que tudo ainda, muita coisa não tem resposta, mas a senhora teria uma resposta para isso? Sim, Humberto, o que nós temos visto do exemplo dos outros países, tá? Dos casos que já foram identificados no Brasil. Pessoas imunizadas, quando infectadas pela Omicron, desenvolveram formas leves de Covid. Isso é fato. Ok? Isso é fato. Pessoas não imunizadas que se infectaram pela Omicron desenvolveram formas leves a moderadas. E hoje, o Reino Unido reportou o primeiro óbito pela variante Omicron. A gente ainda não tem muitos detalhes de quem Hoje, é né? Isso foi essa hoje. pessoa. Isso foi hoje. Mas o Reino Unido está com uma taxa de 200 mil casos novos por dia. De Omicron. De Covid. De Covid. Tá? Eles estimam que aproximadamente 20 a 30% desses casos sejam Omicron. Então, olha que loucura, 200 mil casos novos de Covid dia, em um país que é produtor de uma das principais vacinas. É verdade. Tá? Então, não foi falta de vacinação, as pessoas se vacinaram, só que o tempo de proteção induzido pela vacina passou. Doutora, umas manchetes aqui eu colecionei para ler para a senhora. Falta fiscalização dos protocolos sanitários de combate à Covid em Manaus. Ok, isso aí nós já acabamos de abordar aqui. Sem né? dúvida. E vou só ressaltar, falta fiscalização de todos nós. Porque, de novo, assim como na UEA, eu não posso colocar uma barreira de segurança na porta de cada unidade exigindo cartão, no nosso dia a dia eu também não posso. Mas eu posso não entrar num elevador que tenha uma pessoa sem máscara. Eu posso entrar numa loja que tem uma pessoa sem Eu loja. posso entrar num restaurante e exigir que apresentem, que mostrem, que cobrem o meu cartão de vacina. Então essa tarefa, Humberto, ela precisa ser de todos nós. O poder público não tem perna e braço para tocar isso sozinho. Não, eu concordo 100% com a senhora. É isso mesmo. Nós temos que ser fiscais de nós mesmos, senão a gente não vai mudar esse panorama. A gente vai sempre estar correndo atrás do próprio rabo. Outra manchete. Teste de laboratório mostra eficácia de coquetel contra a variante Ômicron.
Aqui diz que análise de laboratório da terapia de anticorpos contra a Covid-19, que a GlaxoSmithKline está desenvolvendo em parceria com a norte-americana Vir, indicam que o remédio é eficaz contra a nova variante Omicron. Sim, vamos ver. Vamos São ver. dados Isso muito tudo recentes estão lançando isso, né, doutor? Estão saindo de medicações de alto custo e que não necessariamente estarão à nossa disposição. Não dá para confiar nisso. Quer dizer, tão logo, né? Assim como não deu para confiar na cloroquina, nem na ivermectina e nem em mais nada para evitar morte e forma grave de Covid. A Argentina detecta primeiro caso da variante Omicron. Aí, aqui no Brasil já detectaram 9, salvo engano. 11. Já são 11. Confirmados. Variante Omicron tende a substituir a Delta, sugere a especialista. O que é Delta? Delta é a variante que nós temos hoje, que responde que tá por circulando quase aí. 100% dos casos do Amazonas, por exemplo. Quarto caso de Omicron em São Paulo é de paciente que não viajou para o exterior. Que não viajou. Eles estão assumindo que já há transmissão interna de Omicron. Ministro da Saúde acredita que a variante está em mais locais do Brasil do que aquilo que já foi identificado. Quer dizer, veja só eu estou lendo as manchetes para a senhora. E, finalmente, os não vacinados no Brasil, mostrando aqui, e o Paulo está mostrando, pode mostrar para vocês, que eu mandei para ele também, que o estado do Amazonas Sim. está com um índice de 48%. Para a gente não falar só de coisa ruim, tá? Vamos falar de coisa boa, doutora? O Amazonas é o estado que tem mais genotipagem de Covid no Brasil inteiro. O que é genotipagem, doutora? Sequenciar o vírus que causou a infecção e saber qual é a variante dele. Então, a Fiocruz, no Instituto Leônidas e Mariadini, junto com o LACEN, a Fundação de Vigilância em Saúde, tem feito um trabalho incrível em mapear essas variantes todas no estado. Doutora, eu queria que a senhora dirigisse uma palavra. A senhora não vai acreditar. Eu tenho um laboratório aqui em Manaus chamado Beira Rio, no Coroado. Uhum. Aquela via no Coroado chamada Beira Rio. Certo. Eu vou lá de propósito. Onde tem o SPA, né? Exatamente, lá mesmo. Eu vou lá, doutora, e frequento, eu acho que deve ter umas 200 tabernas, mercadinhos, aquilo ali eu acho que ali tem de tudo que você queira encontrar em Manaus. Doutora, eu vou lá sistematicamente e ninguém mais usa máscara nos mercadinhos da Beira Rio. O dono do estabelecimento, os funcionários, os clientes. Aí entra Humberto Amorim de máscara, todo mundo me olha e diz, qual é desse cara? Eu sou um extraterrestre. Então, e no meio da rua também, os pessoal que está negociando os seus produtos, os vendedores ambulantes, o que a senhora tem a dizer para eles? Porque ali, se chegar um ET e perguntar se o vírus da Covid-19 foi embora, eles vão ter que dizer que sim, porque ninguém está usando proteção nenhuma. Sim. O que a senhora tem a dizer para eles? De novo, essa responsabilidade é de todos nós. A gente precisa entender que a pandemia está aí. A máscara protege, doutora? A máscara protege? A máscara protege. A máscara não deixa a minha saliva chegar até você. As gotículas, né? A minha máscara protege você. A sua máscara protege a mim. É verdade. A grosso modo. Sim. Tá? Porque se eu usar uma máscara como essa, que a gente usa em ambiente hospitalar, essa consegue proteger a mim e a você, que ela tem uma capacidade... Protege mais ainda essa aí, né? Uma capacidade de filtragem de fora para dentro e de dentro para fora. É a KN93? Essa é a N95. 95. É a que a gente geralmente usa em ambiente hospitalar. E elas são comercializadas em qualquer lugar? Sim, com certeza. Hoje já muita gente optou por esse tipo de máscara descartável. Ela protege mais, né, doutora? Ela filtra mais. Tanto é que a gente tem dificuldade de respirar, Sim. de falar com ela e levar a vida normal, porque ela filtra muito o ar. Agora, além de falar para quem não está usando máscara, eu preciso falar para os nossos gestores, Humberto, a gente tem que ter muito cuidado. Quando o prefeito diz que vai pensar na possibilidade de flexibilizar o uso de máscaras ao ar livre, o que a pessoa leiga entende? Que vai ter uma reunião para discutir isso? Não, a pessoa entende que não precisa mais, está tudo certo.
Então a gente tem que ter cuidado. E que o prefeito está só postergando uma decisão. As decisões de saúde, elas não podem ser colegiadas antes de ser tomadas. Elas precisam ser tomadas primeiro pelo comitê que trabalha isso. Deu certo, aí sim divulga para a população. Porque as pessoas entendem aquilo que é conveniente para elas. Não, olha, o prefeito disse que já vai suspender o uso de máscara, tá tudo certo. Sim, aí a boataria Pronto, acabou. espalha tudo isso. Ninguém disse que o prefeito vai fazer uma reunião com o comitê para avaliar se mantém ou não o uso de máscaras ao ar livre. E outra, se você liberar para não usar máscara ao ar livre, as pessoas não vão mais usar máscara em lugar nenhum. Porque se eu saio da minha casa sem máscara, que hora que eu vou me lembrar de colocar ela de novo? Aí eu já saio do carro sem máscara. Já saio aí sem eu máscara, eu já entro sem Às máscara, vezes sem máscara. já virou Brasil. Escute, eu fui num supermercado ontem e antes tinha lá um camarada, né, que queria passar álcool na minha mão, tinha uma outra camaradinha Limpava o carrinho. exatamente, limpava o carrinho. E outra coisa, outro que pegava lá aquele revólverzinho para ver a temperatura do meu corpo. Não tem mais nada disso. Acabou. Quer dizer, Relaxando. no Coroado ninguém usa máscara. Relaxando. No shopping centers, no supermercado, ninguém mais. Quer dizer, guarda lá embaixo, né, doutor? Relaxamos todos, Humberto. Relaxamos todos e estamos colhendo os frutos do nosso comportamento. Então, sem querer apavorar ninguém, nós estamos realmente plantando uma quarta onda, doutora? Não sabemos se a Ômicron é pior do que as Não outras sabemos. variantes. Não sabemos. Ainda. Tá? Não sabemos. Sabemos que ela se espalha muito rapidamente. Sabemos que ela tem uma quantidade de adaptações grande. Por isso ela é uma nova variante, uma variante de preocupação. Sabemos que ela causa doença leve a moderada em pessoas não vacinadas e doença leve em pessoas vacinadas. Isso é tudo o que nós sabemos. Até hoje. Mas em Rondônia, nós estamos tendo surto de Covid pela variante Delta, lotando os hospitais com pessoas não vacinadas. No Amazonas, nós temos pessoas doentes de Covid, algumas delas hospitalizadas, que não foram vacinadas. Doutora, existem pessoas que ainda estão morrendo em Manaus por Covid? Sim. Sim. A Covid continua matando em Manaus? Sim. Não mata mais a taxa que matava antes. Mas continua matando. Né? Nós temos aí uma média de um óbito por dia. Por dia. Em média. Sim. Então tem às vezes, quando não tem nenhum óbito, sai a notícia no jornal, nas redes sociais. O Amazonas não registrou nenhum óbito por Covid. Mas todos os outros dias que não sai nada é porque teve óbito por Covid. Bora ver se a senhora percebe. Eu não sei, porque eu saio na rua e fico olhando tudo. Eu nunca vi tanta gente com a máscara no pescoço, como eu tenho visto ultimamente. Ninguém mais usa a máscara no rosto. A máscara coloca aqui embaixo, mas fica horrível. A pessoa, a gente olha para a pessoa, parece que tem um negócio aqui que ela está... O número de pessoas que agora tiraram a máscara do nariz e da boca e colocam aqui embaixo, quer dizer... Isso não adianta nada mesmo que está sem máscara. Você doutor. já foi ver a decoração de Natal do Largo? Não fui, doutora. Confesso que não. Maravilhoso, tá incrível. Não, eu vi fotos, eu vi filmagens. Lindíssima. Mas observe quantas pessoas estão usando máscara. Passeando pelo largo. Jesus. E nem todas estão comendo ou estão bebendo. Certo? Quem quiser ver isso, vai lá hoje à noite que está lá, né, doutora? Esquecemos, Humberto. Ali na Nós Praça São esquecemos. Sebastião. Nós esquecemos todo o sofrimento que a gente passou há menos de um ano atrás, meu amigo. Doutora- Porque não completou um ano ainda. Doutora, quem avisa, amigo, é. Os avisos que a senhora deu hoje é de uma amiga, é de uma profissional capacitada, é de uma especialista, uma pesquisadora desse tema que nós abordamos hoje. E quem fizer ouvidos de mercador para a senhora, na minha opinião, não se ama. E não ama os outros. Eu não desejo passar pelo que nós já passamos. Eu acredito que os profissionais de saúde não têm saúde mental para viver uma nova onda de Covid. Meu Deus. Eu acredito do fundo do meu coração que com a imunização que nós temos hoje, nós vamos conseguir conter essa nova variante.
mas nós podemos ter uma taxa de até 20, 30 óbitos por dia no estado, segundo as previsões estatísticas. Eu não gostaria, Humberto, de ter 20 pessoas morrendo de Covid por dia. Meu Deus, certíssimo. Não gostaria de ter nenhuma. Já tivemos 150, já tivemos quase 200 pessoas morrendo por dia. Mas 20, para mim, ainda é um número que me machuca muito. É um absurdo. Sabendo que nós temos vacina, sabendo que nós temos uma ferramenta eficiente para combater os óbitos. Isso nós temos. Doutora Maria Paula, muito obrigado pela entrevista. Obrigado por ter vindo aqui, ter deixado as suas tarefas e compromissos profissionais para vir conversar com a gente. Isso nos privilegia e eu só tenho a lhe agradecer. Muito obrigado. Obrigada, querido. Obrigada a todos que nos assistem. Levem essa mensagem para as suas famílias, para as pessoas que convivem com você. A pandemia não acabou. Nós devemos ser fiscais de nós mesmos. E a vacinação é a principal ferramenta de combate que nós temos hoje. Minha gente, até amanhã. Obrigado pela companhia. Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Apivida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apivida, saúde pra valer.